Olá, seja muito bem-vindo a esta jornada tranquila pelo universo. Reserve um momento para desacelerar, relaxar e se permitir contemplar a grandiosidade do cosmos. O universo, com sua vastidão silenciosa, é um convite à calma e à reflexão. Cada estrela que vemos brilhar no céu noturno está a milhares, ou até milhões, de anos-luz de distância, testemunhando eras de silêncio e transformação. Neste vídeo, vamos explorar juntos um dos fenômenos mais fascinantes e misteriosos já revelados pela ciência, as ondas gravitacionais. Mas, antes de mergulharmos nesse conceito, vamos nos permitir sentir a serenidade que envolve o espaço. Se você gosta de vídeos assim, aproveite este momento para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum conteúdo relaxante sobre o cosmos. Agora, respire fundo e continue conosco nesta viagem. O espaço é imenso, quase infinito para nossa compreensão. Quando olhamos para o céu, estamos olhando para o passado, e a luz das estrelas viajou por milhões de anos até chegar aos nossos olhos. Imagine flutuar no silêncio do espaço, onde não há vento, nem som, apenas a leve dança das estrelas, planetas e galáxias. Este é o cenário em que as ondas gravitacionais atuam, um palco calmo, mais dinâmico, de forças invisíveis. A cada segundo, milhares de fenômenos acontecem no universo. Alguns deles tão sutis que só agora começamos a detectá-los. As ondas gravitacionais são um exemplo, e ondulações delicadas no próprio tecido do espaço-tempo. Feche os olhos por um instante e imagine, e se pudéssemos ouvir o universo, que sons ele faria? Ondas gravitacionais são como a música secreta do cosmos, tocando uma sinfonia que só agora começamos a captar. Antes de avançarmos, permita-se um momento de pausa. Respire fundo, sinta a calma do universo ao seu redor, e perceba como tudo parece desacelerar quando contemplamos o infinito. Por milhares de anos, o céu noturno inspirou mistério e fascínio. Civilizações antigas viam deuses e mitos nas estrelas. Hoje, olhamos para cima em busca de respostas científicas, mas o encantamento permanece. O ritmo da natureza é lento. Estrelas nascem e morrem em escalas de milhões de anos. O universo não tem pressa, e talvez possamos aprender com ele a importância de desacelerar nossos próprios pensamentos. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos, passo a passo, entendendo o que são ondas gravitacionais, como foram previstas, como as detectamos e o que elas nos ensinam sobre o universo. Mas, por agora, concentre-se só no presente. Sinta o conforto de aprender sem pressa. Este será um espaço seguro para sua mente explorar e relaxar ao mesmo tempo. Vamos começar observando o universo com olhos de admiração, buscando compreender não apenas seus segredos, mas também o impacto que essa vastidão tem sobre nossa imaginação. A cada estrela, uma história. A cada galáxia, um mar de possibilidades. O universo é um convite constante à contemplação profunda. Imagine-se deitado sob um céu estrelado, longe das luzes da cidade. Aos poucos, seus pensamentos desaceleram, acompanhando o ritmo sereno do cosmos. Na imensidão do espaço, tudo parece possível. A curiosidade é nossa bússola, guiando-nos a descobrir como funcionam as engrenagens do universo. Ondas gravitacionais são, em essência, mensageiras silenciosas de eventos cósmicos distantes. Elas carregam informações que nenhuma luz ou partícula consegue trazer. Neste ambiente sereno, vamos aprender como cientistas, com paciência e dedicação, conseguiram captar esses sinais quase imperceptíveis, abrindo uma nova janela para o cosmos. A cada passo desta jornada, haverá momentos de reflexão.
Aproveite para respirar, fechar os olhos, imaginar e absorver cada conceito com tranquilidade. O silêncio do espaço é enganoso. Mesmo na mais profunda escuridão, forças colossais estão em ação, remodelando galáxias, criando e destruindo estrelas. A luz das estrelas antigas carrega histórias de bilhões de anos. Cada fóton que chega até nós foi emitido em um passado distante, cruzando o espaço silencioso. Se você já sentiu vontade de mergulhar mais fundo nos segredos do universo, agora é o momento perfeito para isso. Não há pressa, cada conceito será explorado com calma. Ondas gravitacionais são um lembrete e há muito mais acontecendo no universo do que aquilo que podemos ver ou ouvir com nossos sentidos. Neste instante, imagine-se viajando à velocidade da luz, cruzando distâncias inimagináveis, testemunhando explosões de estrelas e a formação de novas galáxias. O universo é cheio de padrões e ritmos. As ondas gravitacionais são uma batida sutil, quase imperceptível, mas fundamental para a música cósmica. Nossa jornada será guiada por imagens, sons e pausas para a contemplação. Sinta-se à vontade para pausar, respirar fundo e voltar sempre que desejar. O estudo das ondas gravitacionais representa um novo capítulo na história da astronomia. Uma chance de enxergar o universo com outros olhos, além da luz. Para compreender o que são ondas gravitacionais, precisamos primeiro sentir o universo ao nosso redor, perceber sua calma e imensidão. Ao longo do vídeo, vamos revisitar conceitos fundamentais com explicações simples, imagens belas e analogias relaxantes. Permita-se sentir curioso, mas também confortável. O aprendizado pode ser uma experiência relaxante, tão agradável quanto contemplar um pôr do sol silencioso. Vamos, juntos, seguir essa trilha de conhecimento. Cada parte deste vídeo será uma etapa para aprofundar seu entendimento e ampliar sua admiração pelo cosmos. O universo é como um grande relógio cósmico, onde tudo se move em harmonia, guiado por leis que ainda estamos aprendendo a decifrar. Neste vídeo, o tempo não é inimigo. Aproveite cada segundo, absorva cada imagem, cada pausa, cada nota suave da trilha sonora. Agora, com a mente relaxada e o coração aberto à maravilha, estamos prontos para iniciar nossa jornada de descoberta sobre as ondas gravitacionais. Deixe-se levar pela curiosidade e pela calma do universo. A compreensão da gravidade é uma das jornadas mais fascinantes da história da ciência. Durante séculos, a humanidade contemplou a força misteriosa que faz os objetos caírem e mantém os planetas em órbita. No século XVII, Isaac Newton revolucionou nosso entendimento ao propor que toda massa no universo atrai qualquer outra massa com uma força chamada gravidade. Essa ideia simples explicou o movimento dos astros e fenômenos cotidianos. Newton enxergou a gravidade como uma força invisível atuando à distância. Segundo ele, quanto maior a massa dos corpos e menor a distância entre eles, mais forte seria essa atração. Por mais elegante que fosse a teoria de Newton, ela não explicava tudo. Havia pequenas discrepâncias nos movimentos de alguns planetas e fenômenos inexplicados, como a precessão da órbita de Mercúrio. Durante quase 200 anos, a teoria de Newton guiou a astronomia e a física. Foi apenas no início do século XX que uma nova visão começou a emergir, trazendo consigo uma revolução profunda. Essa revolução tem um nome, Albert Einstein. Um jovem físico que, ao questionar as leis do universo, imaginou cenários além do senso comum.
Einstein propôs que a gravidade não era exatamente uma força, mas a manifestação da curvatura do espaço-tempo ao redor de massas. Imagine o espaço-tempo como uma lona elástica. Quando você coloca uma bola pesada sobre ela, a superfície se curva. Objetos próximos sentem essa curvatura e são atraídos para o centro. Essa nova concepção mudou tudo. Deixou para trás a ideia de uma força invisível e, em vez disso, revelou o universo como um tecido flexível, sensível à presença de energia e matéria. A teoria da gravidade de Einstein, conhecida como relatividade geral, foi publicada em 1915 e rapidamente se tornou uma das maiores conquistas da física moderna. A confirmação experimental veio poucos anos depois, durante um eclipse solar. Astrônomos observaram a luz das estrelas sendo desviada ao passar perto do Sol, exatamente como Einstein previu. Esse momento marcou uma virada. O universo revelou-se ainda mais misterioso e belo, com o espaço e o tempo entrelaçados em uma dança cósmica. Enquanto Newton enxergava um universo rígido, Einstein revelou um cosmos maleável, sensível a cada grama de matéria, a cada raio de luz. Essas ideias abriram caminho para perguntas ainda mais profundas. Se o espaço-tempo pode se curvar, será que pode também vibrar, como a superfície de um lago? A resposta, como veremos nas próximas partes, está nas ondas gravitacionais, nas ondulações desse tecido cósmico, viajando pelo universo à velocidade da luz. Ao longo dos séculos, cientistas de diversos lugares do mundo dedicaram suas vidas a entender a gravidade. Suas descobertas, erros e acertos pavimentaram o caminho até aqui. O fascínio pela gravidade está presente em culturas antigas, que observavam os astros e criavam mitos para explicar seus movimentos no céu. Com o passar do tempo, surgiram calendários, mapas estelares e as primeiras tentativas de medir a influência da gravidade sobre a Terra e os céus. Hoje, olhamos para trás e reconhecemos a genialidade de Newton, que nos deu as ferramentas para lançar satélites e explorar o sistema solar. Mas também celebramos Einstein, que nos permitiu enxergar o universo de uma maneira completamente nova, em um universo dinâmico, onde o espaço e o tempo são entidades vivas. A relatividade geral não apenas explicou as discrepâncias da órbita de Mercúrio, mas também previu fenômenos incríveis, buracos negros, lentes gravitacionais e, claro, as ondas gravitacionais. Essas previsões pareciam quase ficção científica na época, mas ao longo do século XX, foram sendo confirmadas por observações astronômicas cada vez mais precisas. A cada nova descoberta, o mistério da gravidade se aprofundava. O universo, silencioso e grandioso, tornava-se palco de fenômenos antes inimagináveis. Nesse ritmo calmo, permita-se refletir sobre o caminho percorrido pela humanidade para compreender a gravidade, em de quedas de maçãs equações que descrevem o próprio tecido do cosmos. Imagine como seria viver em um mundo onde a gravidade não existisse. O que aconteceria com os oceanos, com a atmosfera, com as próprias estrelas? A gravidade é, em última instância, o que molda as galáxias, os sistemas estelares, e até mesmo mantém nossos pés no chão. Ela é tão universal que, por vezes, esquecemos de sua presença. Mas sem ela, não haveria ordem, nem estabilidade, nem vida. Pense em como a gravidade conecta tudo, indo do menor grão de poeira cósmica ao maior aglomerado de galáxias. Essa conexão silenciosa é o fio invisível que costura o universo, unindo passado, presente e futuro em uma única tapeçaria cósmica.
Agora, ao fechar os olhos por um instante, imagine o peso suave da gravidade envolvendo cada átomo do seu corpo, mantendo você seguro neste planeta azul. A história da gravidade é também a história do nosso próprio despertar científico, da curiosidade à descoberta, do mistério à compreensão. A cada passo dessa jornada, aprendemos mais sobre quem somos e sobre o universo que habitamos. Na próxima parte, seguiremos explorando essa tapeçaria, mergulhando no conceito de espaço-tempo e descobrindo como Einstein nos ensinou a enxergar o universo sob uma nova luz. Respire fundo. Sinta o peso leve da gravidade sobre você. Sinta-se conectado a tudo que existe, do menor átomo à mais distante galáxia. Vamos continuar nossa jornada, em busca de compreender as ondas invisíveis que atravessam o próprio tecido do espaço e do tempo. Imagine um tecido invisível, estendido por todo o universo. Esse tecido é o espaço-tempo, a base sobre a qual tudo acontece. O espaço-tempo não é apenas o palco dos eventos cósmicos, ele é parte ativa da peça. O universo é dinâmico, e tudo o que acontece influencia esse tecido. Albert Einstein, no início do século XX, propôs uma visão revolucionária: a gravidade não é uma força misteriosa entre massas, mas o resultado da curvatura do espaço-tempo. Visualize uma lona elástica esticada. Se você colocar uma bola pesada no centro, a lona se curva ao redor dela. Objetos menores, passando perto, sentem essa curvatura e mudam seu caminho. Essa é a essência da teoria da relatividade geral. A matéria diz ao espaço-tempo como se curvar, e o espaço-tempo diz à matéria como se mover. Quando você vê a Terra orbitando o Sol, isso não é porque há uma força invisível puxando-a, mas porque o Sol curva o espaço-tempo ao seu redor, criando o caminho que a Terra segue. No cotidiano, não percebemos o espaço-tempo. Nossa experiência de tempo e espaço parece fixa, mas, em escalas cósmicas, tudo é maleável e dinâmico. Mesmo a luz, a viajante mais rápida do universo, segue as curvas do espaço-tempo. Quando passa perto de grandes massas, seu caminho se desvia. Einstein previu que essa curvatura poderia ser observada durante um eclipse solar, quando a luz das estrelas seria desviada ao passar perto do Sol. O espaço-tempo une passado, presente e futuro em um só quadro. Tudo o que existe, tudo o que já existiu, está entrelaçado nesse tecido universal. Para Einstein, tempo e espaço não são entidades separadas, mas dimensões entrelaçadas. O tempo flui diferente ao lado de grandes massas, ou em velocidades extremas. Se você pudesse viajar próximo à velocidade da luz, o tempo passaria de forma diferente para você em comparação com quem ficou parado. Esse fenômeno, chamado de dilatação do tempo, foi confirmado por experimentos com relógios atômicos em aviões e satélites. A teoria da relatividade não é apenas uma ideia abstrata, ela afeta a nossa vida prática. Sistemas de GPS, por exemplo, precisam corrigir a diferença no tempo causada pela gravidade da Terra. No universo de Einstein, tudo interage com o espaço-tempo. Cada movimento, cada massa, cada energia, contribui para a sua dança cósmica. Ao contemplarmos o espaço-tempo, percebemos que somos passageiros em um oceano vasto e flexível, navegando juntos pelo cosmos. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine-se flutuando sobre essa trama invisível, sentindo a conexão com tudo ao seu redor. Respire fundo. Sinta a leveza de estar suspenso no espaço-tempo. Cada inspiração, uma onda atravessando o universo.
Assim como uma pedra lançada em um lago cria ondulações, grandes eventos no universo ondulam o espaço-tempo. Essas ondulações são as ondas gravitacionais, mensageiras do cosmos que atravessam tudo em seu caminho. Antes de mergulharmos nessas ondas, é importante compreender: o espaço-tempo é incrivelmente rígido e, ao mesmo tempo, infinitamente sensível. Mesmo os eventos mais extremos, como a fusão de buracos negros, produzem ondulações quase imperceptíveis, mas que viajam bilhões de anos-luz. O espaço-tempo é, portanto, o maior testemunho do universo e registra todas as danças, colisões e nascimentos de estrelas. Matematicamente, o espaço-tempo é descrito por equações complexas, como as equações de campo de Einstein, que relacionam a energia e a curvatura desse tecido. Porém, não é necessário entender cada símbolo para sentir a beleza dessa ideia. O universo é moldado, a cada instante, por tudo que contém. A relatividade geral nos convida a expandir nossa mente. A realidade é muito mais rica e estranha do que nossos sentidos podem captar. A cada segundo, estamos todos nos movendo pelo espaço-tempo, na jornada compartilhada de existir. Visualize o planeta Terra, não apenas girando e orbitando, mas também afundando sutilmente o espaço-tempo ao seu redor. Nessa perspectiva, tudo ganha nova dimensão. Pequenas partículas, grandes galáxias, todos são escultores do espaço-tempo. Enquanto refletimos sobre essas ideias, permita-se relaxar. Solte o peso dos pensamentos, sinta-se parte da vastidão serena do cosmos. O espaço-tempo é invisível, mas suas consequências moldam o universo. Da estrutura das galáxias ao tic-tac dos relógios, tudo é afetado. Quando olhamos para as estrelas, estamos vendo luz que viajou por vastas curvas do espaço-tempo, testemunhando a história do universo. Agora, com esse entendimento, estamos prontos para explorar o fenômeno das ondas gravitacionais, ondulações que revelam eventos distantes e poderosos. No próximo capítulo, mergulharemos nas origens e características dessas ondas, iniciando uma nova fase de nossa viagem pelo cosmos. Enquanto isso, permita-se apenas existir, sentindo-se parte desse tecido universal, onde tudo está conectado. Neste momento de nossa jornada, começamos a explorar o que realmente são as ondas gravitacionais. Não se apresse, apenas relaxe e permita que sua mente vegue suavemente pelo tecido do universo. Imagine o universo como um vasto lago sereno. Agora, visualize uma pedra caindo nesse lago, criando círculos concêntricos que se afastam calmamente do ponto de impacto. Assim como essas ondas na água, as ondas gravitacionais são ondulações, mas em vez de água, elas viajam pelo próprio espaço-tempo. Essas ondulações surgem quando eventos extremamente energéticos acontecem no universo, como a colisão de dois buracos negros, ou o encontro de estrelas de nêutrons. Ondas gravitacionais são diferentes das ondas de som ou da luz. Elas não precisam de um meio físico, pois se propagam através do próprio espaço, levando consigo informações sobre os eventos que as criaram. Quando algo extremamente massivo acelera ou muda de direção de forma abrupta, o espaço-tempo responde emitindo essas sutis ondulações. Mas, por que chamamos isso de ondas? Porque, assim como uma corda que é agitada para cima e para baixo, há uma transferência de energia, que se propaga a uma certa velocidade. A diferença é que, no caso das ondas gravitacionais, a velocidade com que viajam é a velocidade da luz.
Nada as impede, nada as retarda, nem mesmo o vazio absoluto. Einstein previu essas ondas em 1916, como consequência natural de sua teoria da relatividade geral, mas durante muito tempo elas foram consideradas impossíveis de detectar. A explicação matemática dessas ondas pode ser complexa, mas imagine como se o próprio espaço estivesse respirando, expandindo e contraindo levemente a passagem dessas ondulações. Ondulações tão sutis que, mesmo quando atravessam a Terra, modificam distâncias em escalas menores que o tamanho de um átomo. No entanto, apesar de sua delicadeza, essas ondas carregam consigo informações valiosas sobre eventos que aconteceram há bilhões de anos-luz de distância. Quando ouvimos falar de ondas gravitacionais, estamos falando de mensagens cósmicas enviadas por acontecimentos extremos, que nos permitem ouvir, de certa forma, o próprio universo. Imagine-se deitado à beira de um lago tranquilo, sentindo a brisa e observando as pequenas ondas se formando na superfície. Assim são as ondas gravitacionais, quase imperceptíveis, mas profundamente significativas. A beleza está no fato de que essas ondas atravessam tudo e todos, sem distinção. Elas são universais, imparciais, conectando eventos distantes a nós aqui e agora. Ondas gravitacionais são, portanto, mais do que fenômenos físicos. Elas são pontes, janelas para lugares e tempos que jamais poderíamos alcançar de outra forma. Cada onda traz consigo uma assinatura única, um padrão que revela a natureza do evento que a produziu. Como impressões digitais cósmicas. O universo é silencioso para nossos ouvidos, mas as ondas gravitacionais nos mostram que, no fundo, ele está em constante movimento e transformação. E é esse movimento, essa dança cósmica de energias inimagináveis, que produz as ondas que, um dia, chegam até nós. Você pode imaginar essas ondas como sussurros do universo, viajando por bilhões de anos, cruzando o tempo e o espaço, para finalmente serem captadas aqui, na Terra. Embora não possamos senti-las diretamente, usamos instrumentos incrivelmente sensíveis para detectar suas passagens quase invisíveis. Ao estudar essas ondas, os cientistas conseguem acessar informações sobre regiões do universo que antes eram completamente ocultas. Veja, por exemplo, a fusão de dois buracos negros. Nenhum telescópio consegue enxergar diretamente, mas as ondas gravitacionais denunciam esse acontecimento. As ondas gravitacionais não emitem luz, não têm cor, não brilham, mas são portadoras de informações fundamentais sobre gravidade, energia e matéria. O estudo dessas ondas abre um novo sentido para a astronomia gravitacional, capaz de enxergar eventos antes invisíveis. É como se tivéssemos finalmente aprendido a ouvir, não só olhar para o cosmos. Um novo canal de comunicação se abriu entre nós e o universo. A detecção dessas ondas exige calma, paciência e precisão. Assim como você está aqui, desacelerando para ouvir e compreender cada detalhe. A cada onda detectada, um novo mistério é revelado, um novo capítulo da história do universo é contado. E esses capítulos falam de forças tão intensas, de colisões tão violentas, que só mesmo por meio dessas ondas conseguimos saber que aconteceram. Ondas gravitacionais são ecos do passado, viajando sem cessar até serem finalmente captadas, decifradas e compreendidas por nós. Elas nos mostram que o universo é dinâmico, imprevisível e cheio de surpresas, mesmo onde tudo parece silêncio absoluto. Agora, feche os olhos por um instante.
Imagine todas essas ondas cruzando o universo, entrelaçando galáxias, estrelas e planetas. Sinta a calma e a grandiosidade de estar conectado, ainda que de forma imperceptível, a acontecimentos tão distantes no tempo e no espaço. Ondas gravitacionais e mensageiras silenciosas, portadoras de histórias cósmicas, protagonistas do novo capítulo da astronomia. Na próxima etapa da nossa jornada, vamos conhecer as incríveis fontes dessas ondas e o que elas nos revelam sobre os eventos mais extremos do universo. Quando pensamos em ondas gravitacionais, é natural imaginar eventos cósmicos grandiosos. Mas, afinal, o que pode realmente causar essas ondulações no tecido do espaço-tempo? As fontes de ondas gravitacionais são fenômenos intensos, capazes de liberar quantidade inimaginável de energia. Vamos explorar esses eventos, um por um, com calma. A fusão de buracos negros é uma das principais fontes de ondas gravitacionais. Imagine dois buracos negros, girando lentamente um em torno do outro, atraídos pela gravidade. Conforme eles se aproximam, a dança cósmica acelera. O espaço-tempo ao redor deles se deforma cada vez mais, até que finalmente eles se unem em um só. Essa fusão libera energia suficiente para criar ondas que atravessam o universo, viajando por bilhões de anos-luz até chegar à Terra. Estrelas de nêutrons também são protagonistas. Elas são núcleos de estrelas que colapsaram após explosões de supernovas, extremamente densas e pequenas. Quando duas estrelas de nêutrons orbitam em espiral, elas emitem ondas gravitacionais cada vez mais intensas, até colidirem em uma explosão espetacular. Essa colisão pode criar elementos preciosos, como ouro e platina, além de liberar ondas gravitacionais detectáveis a bilhões de quilômetros. A quebra de rotina altera os padrões de circulação dos oceanos e da atmosfera, afetando o clima global. Novos habitats aparecem, permitindo que organismos se adaptem e evoluam. No entanto, nem toda supernova gera ondas fortes o suficiente para serem captadas por nossos instrumentos atuais, mas continuam sendo eventos fascinantes. Além desses eventos catastróficos, há fontes contínuas, como sistemas binários de estrelas compactas, que emitem ondas de baixa intensidade durante milhões de anos. Ondas gravitacionais também podem ser geradas no início do universo, logo após o Big Bang, mas essas são extremamente difíceis de detectar e são como ecos ancestrais do cosmos. Cada fonte de onda gravitacional carrega uma assinatura única. Como impressões digitais cósmicas, elas nos contam a história do evento que as causou. Ao escutarmos essas ondas, podemos diferenciar colisões de buracos negros de fusões de estrelas de nêutrons, por exemplo, apenas pela forma de suas ondulações. Mesmo em meio ao gelo, a vida sobrevive e se adapta. Pequenas áreas de água líquida abaixo do gelo servem como refúgios seguros para os organismos multicelulares. No universo, tudo está em movimento e transformação. As ondas gravitacionais são como mensageiras silenciosas dessas mudanças cósmicas. Mesmo fenômenos que nunca poderíamos ver diretamente, como buracos negros, podem ser estudados graças às ondas que provocam ao interagir. A vida multicelular experimenta novas simetrias e formas. Surgem os primeiros organismos com frente e verso definidos, precursores dos animais modernos. Na nossa escala cotidiana, as ondas gravitacionais são quase imperceptíveis. Mas, com instrumentos sensíveis, conseguimos captá-las e decifrar sua origem. A cada detecção, compreendemos um pouco mais sobre os processos extremos que moldam o universo e a matéria que nos compõe.
A luz do Sol penetra mais facilmente as águas agora ricas em oxigênio, permitindo o florescimento de algas e outros organismos fotossintetizantes. Já as fusões de estrelas de nêutrons, além das ondas, lançam matéria ao espaço, criando elementos pesados que, eventualmente, se incorporam a planetas e seres vivos. Em alguns pontos, lagos salinos se formam em terra firme, evaporando lentamente sob o calor do Sol e deixando para trás cristais brilhantes de sal. A erosão dos continentes também libera novos minerais dos oceanos, enriquecendo a química das águas e estimulando a evolução. A fauna e flora microscópicas se diversificam. Novas estratégias de alimentação, proteção e reprodução são testadas em silêncio neste mundo primitivo. Ondas gravitacionais também podem surgir de pulsares, estrelas de nêutrons altamente magnetizadas e que giram rapidamente, embora sejam mais difíceis de serem percebidas. Cada tipo de fonte nos acrescenta uma peça no vasto quebra-cabeça do universo, revelando como a matéria e a energia interagem em escalas inimagináveis. Em muitos lugares, tapetes microbianos cobrem rochas e fundos arenosos, criando mosaicos coloridos e paisagens subaquáticas de tirar o fôlego. O silêncio dessas águas antigas é quebrado apenas pelo movimento suave dos organismos e pelo som longínquo das geleiras ao longe. Cada detecção é uma janela aberta para eventos que ocorreram há bilhões de anos, muito antes de qualquer forma de vida surgir na Terra. Esses fenômenos nos lembram de que somos parte de uma história cósmica muito maior, com capítulos escritos em luz, matéria e agora, também, em ondas gravitacionais. Agora, vamos ouvir um breve trecho do som de uma onda gravitacional captada por nossos instrumentos, transformada para que nossos ouvidos possam perceber. Feche os olhos por um instante e imagine a trajetória dessa onda desde sua origem, cruzando o universo até chegar até nós. No horizonte do tempo, uma nova era se aproxima. A explosão cambriana trará formas de vida nunca vistas, inaugurando um capítulo espetacular na história do planeta. Nas próximas partes de nossa jornada, aprofundaremos em como detectamos essas ondas e como elas revolucionaram nossa visão do universo. Por enquanto, permita-se sentir a grandiosidade dessas fontes cósmicas, em silêncio e paz. Agora que já exploramos as fontes das ondas gravitacionais, vamos mergulhar suavemente em como, finalmente, conseguimos detectá-las. Uma façanha tecnológica que mudou para sempre a forma como ouvimos o universo. Detectar ondas gravitacionais é como tentar perceber um sussurro em meio ao som de uma tempestade. As distorções que elas causam no espaço-tempo são incrivelmente pequenas, menores que o diâmetro de um próton. Antes do Cambriano, a vida era simples, formada apenas por seres unicelulares ou organismos muito pequenos. Agora, uma incrível variedade de formas emerge. O LIGO é composto por dois braços de 4 km de comprimento, dispostos em ângulo reto. Dentro deles, lasers percorrem túneis a vácuo, refletindo-se em espelhos extremamente sensíveis. Os mares rasos do Cambriano são como enormes berçários. Trilobitas, artrópodes e esponjas se multiplicam, criando verdadeiros jardins subaquáticos. Imagine tentar medir uma alteração menor que uma fração da largura de um átomo. A precisão exigida é tamanha que até um caminhão passando a quilômetros de distância pode interferir. Para evitar qualquer ruído, os experimentos são protegidos de vibrações, sons e até mesmo de variações de temperatura. Os espelhos do LIGO, por exemplo, são suspensos por fibras especiais e mantidos em isolamento extremo. Além do LIGO, há outros interferômetros espalhados pelo mundo. O Virgo, na Itália,
e o Kagra, no Japão, formam uma rede global de observatórios, colaborando para aumentar a precisão das detecções. Os primeiros esqueletos duros aparecem, trazendo proteção e novas possibilidades para os organismos que os desenvolvem. O funcionamento desses aparelhos é monitorado constantemente, dia e noite. Qualquer pequeno evento é registrado, analisado e comparado entre os diferentes laboratórios. Uma das maiores dificuldades é distinguir um verdadeiro sinal de onda gravitacional de ruídos do ambiente, como terremotos distantes, tempestades ou mesmo passos dentro do laboratório. Por isso, os dados passam por rigorosos filtros, e apenas sinais que aparecem simultaneamente em mais de um observatório são considerados candidatos reais. Quando uma possível onda gravitacional é detectada, cientistas ao redor do mundo são alertados quase instantaneamente. Uma verdadeira corrida colaborativa começa para analisar o evento. A análise cuidadosa dos sinais pode levar semanas ou meses. Cada detalhe é verificado antes do anúncio oficial, garantindo que não se trata de um erro ou interferência. Enormes moluscos chamados ortocones deslizam lentamente pelos mares, impressionando com seu tamanho e elegância. Os espelhos utilizados nos interferômetros são alguns dos objetos mais polidos e perfeitos já produzidos. Qualquer imperfeição poderia comprometer a sensibilidade do experimento. Os túneis por onde os lasers viajam precisam estar completamente livres de poeira e ar. Até mesmo pequenas partículas poderiam desviar o feixe e induzir ruído. Muitos organismos desaparecem, mas a vida encontra caminhos para sobreviver. Novos grupos começam a emergir dos sobreviventes. Por trás de tudo isso está a dedicação de milhares de cientistas, engenheiros e técnicos, cada um contribuindo com sua experiência para tornar possível a escuta do universo. O LIGO e seus parceiros não apenas detectam ondas gravitacionais, mas também ajudam a localizar de onde elas vieram, apontando telescópios para observar possíveis sinais de luz ou outras radiações. Essa sinergia entre diferentes áreas da ciência inaugura o que chamamos de astronomia multimensageira, onde luz, partículas e ondas gravitacionais contam juntos a história dos eventos cósmicos. Ao ouvir o universo dessa nova maneira, somos capazes de investigar fenômenos antes invisíveis, como fusões de buracos negros completamente escuros para a luz convencional. A tecnologia dos interferômetros é constantemente aprimorada. Novos materiais, técnicas de isolamento e softwares mais sofisticados aumentam a sensibilidade e precisão das detecções. O LIGO já passou por diversas atualizações desde sua inauguração, cada uma permitindo captar sinais mais distantes e tênues. O mesmo ocorre com Virgo e Kagra. Além da busca por ondas gravitacionais de grandes colisões, há tentativas de captar sinais de fontes contínuas, como pulsares ou até mesmo fundo cósmico de ondas gravitacionais. Lentamente, os primeiros animais começam a desenvolver estruturas para filtrar alimento da água, como os braquiópodes fazem até hoje. Cada detecção é celebrada como uma conquista coletiva da humanidade, fruto de décadas de pesquisa, persistência e sonhos de gerações. A busca por ondas gravitacionais não é silenciosa apenas no espaço, mas também exige silêncio aqui na Terra, para que possamos ouvir o universo sussurrando seus segredos. No Ordoviciano, a variedade de formas e estilos de vida é surpreendente. Os mares se tornam cada vez mais vibrantes. Além dos grandes interferômetros, projetos menores e experimentos inovadores também contribuem para expandir nossa capacidade de detecção e compreensão. A cada geração,
Pequenas mudanças se acumulam, moldando novas espécies e ecossistemas cada vez mais complexos. A cada novo evento detectado, ampliamos nossa compreensão do universo, adicionando mais detalhes ao grande mosaico do cosmos. O silêncio dos laboratórios ecoa a quietude do espaço profundo, onde as ondas gravitacionais viajam por bilhões de anos até chegarem até nós. Detectar essas ondas é como captar o eco de eventos antigos, um testemunho da criatividade e da curiosidade humanas. Relaxe por alguns instantes, ouvindo apenas o som do mar profundo. Em breve, continuaremos nossa viagem pela incrível história da Terra. Após décadas de pesquisa e expectativa, chegou finalmente o momento que mudaria para sempre a astronomia, a primeira detecção direta de ondas gravitacionais. Em setembro de 2015, os cientistas do Observatório LIGO estavam monitorando, como faziam há anos, os menores sinais vindos do universo. No início do Siluriano, grandes áreas do planeta ainda estavam submersas. Os oceanos eram povoados por peixes primitivos, corais e trilobitas, mas algo extraordinário começava a acontecer à beira-mar. As primeiras plantas terrestres estavam surgindo. Pequenas, simples e próximas da água, elas lentamente colonizavam o solo úmido próximo aos lagos e rios. A equipe imediatamente entrou em ação para verificar se aquilo era de fato uma onda gravitacional ou apenas um ruído do ambiente. A presença das plantas trouxe mudanças importantes para a atmosfera. Elas começaram a retirar gás carbônico do ar e liberar oxigênio, tornando o ambiente ainda mais propício para a vida. No mar, os peixes passaram a evoluir placas ósseas e nadadeiras mais eficientes. Surgem os primeiros peixes com mandíbulas, abrindo caminho para predadores maiores e ecossistemas mais complexos. O Devoniano ficou conhecido como a Era dos Peixes. A diversidade marinha era impressionante, com criaturas de diferentes formas e tamanhos, algumas exóticas e outras familiares, como os primeiros tubarões. Mas a vida em terra não parou de evoluir. As plantas continuaram a se desenvolver, formando os primeiros bosques e florestas. Árvores ancestrais, como as licófitas e samambaias gigantes, criavam sombras sobre o solo úmido. Esses ambientes verdes forneceram abrigo e alimento para novas formas de vida. Os primeiros artrópodes terrestres, como escorpiões e milípedes, começaram a explorar esse novo mundo vegetal. Logo, outros animais seguiram o mesmo caminho. No Devoniano, os primeiros vertebrados terrestres, os tetrápodes, emergiram das águas rasas, iniciando a longa história dos animais de quatro patas. A confirmação experimental das ondas gravitacionais validou mais uma vez a teoria da relatividade geral de Einstein, 100 anos após sua previsão. Essa conquista foi possível graças ao trabalho de milhares de pessoas, de diversas nações, colaborando em silêncio e persistência. No final do Devoniano, uma grande extinção em massa atingiu os oceanos. Muitas espécies de peixes e corais desapareceram, mas a vida na Terra continuou a florescer, resiliente diante das adversidades. Avançando para o período Carbonífero, as florestas se expandem em escala nunca antes vista. Vastíssimos pantanos cobriam continentes, criando ambientes úmidos, escuros e ricos em vida. O momento da detecção foi silencioso, mas carregado de significado. Uma nova janela para o cosmos havia se aberto. O ambiente úmido favoreceu o surgimento de insetos gigantes, como libélulas com asas de quase 1 metro de envergadura e grandes centopeias, dominando o solo e os céus das florestas carboníferas.
A primeira detecção foi batizada de GW150914, uma referência à data em que o sinal foi captado, 14 de setembro de 2015. No solo úmido, os primeiros anfíbios exploravam o ambiente em busca de alimento e locais para a reprodução. Eles dependiam da água para sobreviver, mas estavam cada vez mais adaptados à vida terrestre. Com o passar do tempo, alguns desses animais desenvolveram ovos com casca resistente, protegendo seus filhotes do ambiente seco. Assim, surgiram os primeiros répteis, pioneiros na conquista dos ambientes mais afastados da água. O surgimento dos répteis foi um marco evolutivo. Eles eram menos dependentes da água para a reprodução e podiam explorar territórios mais distantes, expandindo ainda mais a presença animal sobre a Terra. Enquanto isso, sob o solo dos pântanos, a matéria orgânica das plantas mortas era lentamente comprimida e transformada em carvão, registrando para sempre a exuberância dessas florestas. O Carbonífero também foi palco de intensos processos geológicos. Os continentes começaram a se unir, aproximando-se para formar o supercontinente Pangeia. O Prêmio Nobel de Física de 2017 foi concedido a 3 dos principais cientistas envolvidos, como reconhecimento ao esforço coletivo. Apesar desses desafios climáticos, a vida continuava sua jornada de adaptação. As florestas resistiam, e os animais buscavam abrigo e alimento mesmo em meio às mudanças ambientais. No final do Carbonífero, o clima começou a se tornar mais seco em várias partes do mundo, levando à diminuição dos vastos pântanos e das florestas tropicais. O impacto desse feito ecoou além da física, e inspirou novos cientistas, artistas e sonhadores ao redor do mundo. A vida nunca para de evoluir. Mesmo após grandes extinções, a natureza encontra caminhos para se reinventar e prosperar, criando novas paisagens e oportunidades. A primeira detecção abriu o caminho para uma nova geração de experimentos, capazes de captar até mesmo sinais mais sutis e distantes. A cada ciclo de vida e extinção, a história do planeta se enriquece. O passado das florestas carboníferas e dos animais que as habitaram permanece registrado nas rochas e no carvão sob nossos pés. Agora, o palco está montado para a próxima era, onde os répteis vão se diversificar e os dinossauros darão seus primeiros passos em direção ao domínio do planeta. Enquanto a ciência avança, cada nova detecção é celebrada silenciosamente, mas com a consciência de que estamos desvendando mistérios fundamentais. A história da Terra é feita de ciclos, de renascimentos e desaparecimentos. Cada extinção abre espaço para novas formas de vida e para a criatividade incessante da evolução. Neste ambiente calmo e misterioso, encerramos nosso passeio pelo Siluriano, Devoniano e Carbonífero, e nos preparamos para a era seguinte, marcada pelo surgimento dos grandes répteis. Continue conosco nesta jornada relaxante pela história do nosso planeta. No próximo capítulo, vamos descobrir como os répteis dominaram a Terra e deram origem aos dinossauros. Entramos agora no início do período Triássico. Após a maior extinção em massa já registrada, a vida na Terra está se recuperando lentamente. O planeta apresenta paisagens áridas e inóspitas, um cenário de reinício. Ondas gravitacionais não são feitas de som, mas de distorções no espaço-tempo. No entanto, ao capturá-las e traduzi-las para frequências audíveis, conseguimos literalmente ouvir os ecos dos eventos mais extremos do cosmos. Poucas espécies sobreviveram à extinção do Permiano, mas os grupos que resistiram começam a se diversificar. Entre eles estão os primeiros répteis verdadeiramente dominantes do planeta. Neste cenário, surgem os primeiros dinossauros. Eles são pequenos,
rápidos e convivem com outros animais primitivos. No início, não são os reis da Terra, mas sua história está apenas começando. Além dos dinossauros, outros répteis ocupam nichos importantes. Os rincossauros e sinodontes, por exemplo, representam diferentes caminhos evolutivos no planeta em transformação. O clima seco faz com que grandes regiões do interior de Pangeia sejam quase desérticas. As chuvas são raras, e a vegetação é composta principalmente por samambaias resistentes e coníferas primitivas. O que você acabou de ouvir é o resultado de bilhões de anos de evolução cósmica. Cada som é o eco de uma história distante, uma fusão, uma dança cósmica registrada nas fibras do espaço-tempo. Nos mares, ocorre uma lenta recuperação. Novos grupos de répteis marinhos aparecem, como os ictiossauros, adaptados à vida nos vastos oceanos do Triássico. A biodiversidade nos oceanos se restabelece pouco a pouco. Corais, amonites e outros invertebrados começam a formar recifes e comunidades marinhas vibrantes. No ambiente terrestre, aparecem os primeiros ancestrais dos mamíferos, pequenos e ágeis, vivendo sob constante ameaça dos predadores do Triássico. As plantas continuam a evoluir. As primeiras gimnospermas dominam a vegetação, adaptadas ao clima seco e aos solos pobres em nutrientes. Esses sons nos conectam a eventos que aconteceram há milhões ou bilhões de anos-luz de distância. O que ouvimos hoje partiu de seu ponto de origem antes mesmo do surgimento da vida na Terra. Os primeiros dinossauros do Triássico ainda são pequenos e discretos. Eles compartilham o ambiente com outros grandes répteis, como os rauissúquios, predadores formidáveis. A competição por alimento e espaço é intensa. Apenas os mais adaptados sobrevivem nesta nova terra, forjando linhagens que dominarão os próximos milhões de anos. No céu, os primeiros répteis voadores começam a surgir. Os pterossauros inauguram uma nova era da evolução, dominando os ares do Triássico. A fauna do Triássico é marcada pela diversidade de formas e estratégias de sobrevivência. Cada animal busca seu nicho em um mundo em transformação. Artistas e cientistas colaboram para criar experiências imersivas, onde dados do universo se transformam em arte sonora. Enquanto isso, os mares se tornam cada vez mais ricos em vida. Ictiossauros e notossauros caçam em águas claras, enquanto peixes ósseos prosperam. Na Terra, os primeiros crocodilomorfos surgem, ancestrais dos atuais crocodilos, já adaptados à caça tanto em terra quanto na água. Vamos aproveitar este momento para uma breve pausa, respirando fundo e sentindo a serenidade do cosmos ao nosso redor. O som das ondas gravitacionais é diferente de tudo o que já ouvimos na Terra. Ele nos lembra do quanto ainda há para descobrir. Esses sons são como lembretes gentis de que fazemos parte de algo muito maior. O universo, em sua vastidão, pulsa e canta. No interior continental, lagos temporários abrigam uma fauna adaptada à escassez de água, com ciclos de cheias e secas. Em meio aos desafios, algumas espécies desenvolvem características únicas, como armaduras ósseas e dentes especializados. O som do vento sopra pelas planícies, trazendo consigo a promessa de mudanças profundas nos próximos períodos. Ao longo do Triássico, as linhas evolutivas vão se separando. Os dinossauros começam a mostrar adaptações que lhes permitirão dominar o planeta por milhões de anos. Os mamíferos primitivos, pequenos e discretos,
vivem à sombra dos grandes répteis, mas carregam consigo características fundamentais para o futuro da vida. Em determinados períodos, o clima do Triássico se torna mais úmido. Rios temporários cortam a paisagem e favorecem o surgimento de novas espécies. No final do Triássico, algumas linhagens de dinossauros começam a alcançar tamanhos consideráveis, preparando o terreno para o domínio absoluto no Jurássico. O Triássico encerra-se com outra extinção em massa, que elimina muitos dos rivais dos dinossauros e abre caminho para o seu reinado. Os eventos catastróficos do final do Triássico transformam mais uma vez o planeta, mas os dinossauros estão prontos para prosperar no mundo que se anuncia. Assim, termina o Triássico, um período de recuperação, inovação e preparação para uma nova era de gigantes. No próximo capítulo desta jornada, veremos o mundo se encher de vida exuberante, com o domínio dos dinossauros no Jurássico. Acompanhe o ritmo tranquilo do tempo, enquanto a Terra se transforma lentamente, revelando as maravilhas e desafios de cada época. Por ora, fique com a lembrança do som do universo, em breve, misterioso e profundamente relaxante. A música das estrelas continua, aguardando para ser ouvida. Bem-vindo ao majestoso Jurássico. A Terra está transformada, vastas florestas cobrem continentes, enquanto dinossauros dominam o mundo. Neste período, que se estende de 201 a 145 milhões de anos atrás, o clima é ameno e úmido. As chuvas ajudam a nutrir uma vegetação luxuriante. A separação da Pangeia continua. Os continentes começam a se afastar, formando novos mares e alterando o fluxo das correntes oceânicas. Com mares internos e florestas densas, o Jurássico é um paraíso para a vida. Aqui, os dinossauros evoluem em tamanho, forma e comportamento. A cada detecção, aprendemos sobre as massas, os giros e até as distâncias desses objetos extremos. No solo, Stegosaurus caminha lentamente. Suas placas ósseas reluzem sob o sol, em contraste com a vegetação verde ao redor. Predadores também habitam essas florestas. O temido Allosaurus espreita em busca de presas, movendo-se silenciosamente pela mata. A vida não se limita à terra. Nos céus, os primeiros pterossauros planam, suas asas longas e membranosas deslizando suavemente sobre as árvores. Rios largos cortam as florestas, servindo de lar para tartarugas primitivas e grandes crocodilomorfos. A natureza pulsa em cada recanto. Ondas gravitacionais nos ajudam a medir distâncias cósmicas com precisão, funcionando como réguas naturais do universo. Isso contribui para calcular a taxa de expansão do universo, um dos enigmas atuais da cosmologia. Em lagos e áreas alagadas, enormes libélulas e insetos voam entre as plantas, completando esse ecossistema vibrante. O ciclo das estações marca o ritmo da vida, trazendo períodos de abundância e de renovação às florestas e planícies. Nos mares rasos, plesiosauros e ictiossauros deslizam com graça, caçando cardumes de peixes em águas cristalinas. O mar é um reino à parte, com criaturas bizarras e fascinantes, cada uma adaptada ao seu nicho específico. De vez em quando, grandes tempestades varrem as planícies, mas a vida se adapta e próspera, mostrando a resiliência dos seres vivos. Mudanças sutis no clima vão moldando a paisagem, criando oportunidades para novas espécies evoluírem e se diversificarem. Nas copas das árvores,
Pequenos répteis alados, ou os primeiros ancestrais das aves, saltam de galho em galho, experimentando o voo. O surgimento das aves é um marco evolutivo. Archaeopteryx, com suas penas primitivas, é símbolo dessa incrível transformação. Enquanto isso, dinossauros herbívoros viajam em bandos, migrando conforme as estações em busca de alimento fresco. Predadores como o Allosaurus perseguem suas presas com estratégias elaboradas, em uma dança silenciosa entre caça e sobrevivência. Mesmo os maiores predadores respeitam as forças da natureza, buscando abrigo durante tempestades ou em dias muito quentes. Esses esforços unem tecnologia, matemática, criatividade e uma paixão compartilhada pelo desconhecido. A noite no Jurássico é envolta em mistério. Sob o luar, criaturas noturnas emergem, enquanto outros animais descansam. O próprio conceito de tempo e espaço é colocado à prova com cada onda detectada. O impacto do movimento dos continentes é sentido em todo o planeta, alterando habitats e criando novas barreiras naturais. A separação dos continentes também isola populações de dinossauros, levando à evolução de formas únicas em diferentes regiões. O ambiente jurássico é um mosaico de vida abundante, onde cada espécie desempenha um papel vital no equilíbrio do ecossistema. Eventos naturais, como erupções vulcânicas e mudanças no nível dos mares, desafiam a vida, mas também criam novas oportunidades. Ao longo de milhões de anos, o mundo do Jurássico permanece sempre em transformação, moldando os caminhos da vida. A paisagem sonora do Jurássico é um convite à contemplação, o vento balançando as árvores, o som distante de animais, o burburinho dos rios. Elas também nos conectam a algo maior, despertando um sentimento de humildade e pertencimento. No final do Jurássico, a Terra já não é mais a mesma. Novas espécies surgem, outras desaparecem, e a diversidade atinge um novo ápice. Enquanto a noite cai sobre as florestas jurássicas, a vida segue seu ciclo silencioso, preparando-se para as mudanças que virão. No próximo capítulo, acompanharemos a transição do Jurássico para o Cretáceo, onde novas formas de vida irão surpreender e encantar. O Cretáceo marca o auge da era dos dinossauros, um período vibrante de grande transformação para a Terra. Neste tempo, a Terra exibe um clima mais quente e estável, com mares rasos cobrindo grandes áreas dos continentes. Pela primeira vez, plantas com flores começam a dominar as paisagens, mudando para sempre a aparência do planeta. A proliferação das angiospermas, as plantas com flores, traz um novo aroma ao ar e atrai uma diversidade inédita de insetos. Florestas densas cobrem vastas regiões, com árvores altas e samambaias gigantes formando refúgios para criaturas de todos os tamanhos. Com o LISA, poderemos ouvir eventos cósmicos que hoje escapam aos nossos instrumentos, fusões de buracos negros supermassivos e talvez até o eco do universo primordial. Entre as estrelas do Cretáceo estão os grandes dinossauros herbívoros, como o Triceratops e o Hadrossauro, pastando em bandos pelas planícies. O futuro da detecção de ondas gravitacionais é colaborativo. Cientistas de diferentes países compartilham dados, ideias e sonhos, tornando a ciência verdadeiramente global. A vida nas florestas e campos é um espetáculo de diversidade. Pequenos dinossauros emplumados, répteis voadores e aves primitivas compartilham o mesmo habitat. O céu Cretáceo é cruzado por enormes pterossauros, como o Quetzalcoatlus,
que sobrevoam rios e florestas em busca de alimento. No solo, pequenos mamíferos começam a se diversificar, vivendo discretamente em tocas e alimentando-se de insetos e sementes. O ambiente Cretáceo é pontuado por mudanças graduais no clima e nos mares, que influenciam a distribuição das espécies. A busca por minimizar ruídos, sejam sísmicos, térmicos ou até o barulho de partículas subatômicas, é uma tarefa constante para engenheiros e físicos. Insetos desenvolvem asas mais especializadas e polinizam diversas flores, favorecendo a dispersão das plantas. Alguns dinossauros evoluem penas coloridas, exibidas em rituais de acasalamento e proteção contra predadores. Nos grandes rios, peixes de variadas formas nadam entre troncos submersos, criando uma sinfonia silenciosa de vida. Nas noites do Cretáceo, o céu é iluminado por milhões de estrelas, e criaturas noturnas emergem das florestas em busca de alimento. O contínuo movimento das placas tectônicas separa cada vez mais os continentes, formando oceanos e cordilheiras. Com a separação dos continentes, espécies isoladas evoluem de maneiras distintas, promovendo ainda mais biodiversidade. Em lagos e pantanos, dinossauros de pescoço longo convivem com tartarugas e anfíbios, compondo cenas de rara tranquilidade. Cenas de predadores e presas se desenrolam em um ritmo natural, sem pressa, mantendo o equilíbrio dos ecossistemas. As florestas do Cretáceo são ricas em sons suaves, o vento entre as folhas, o canto de aves primitivas, o sussurrar de pequenos animais. No topo das árvores, aves de penas coloridas constroem ninhos e cuidam de seus filhotes, anunciando uma nova era na evolução. O ciclo das estações traz mudanças suaves, com chuvas regulares e períodos de seca, moldando a vida nos diferentes biomas. Nas regiões costeiras, recifes de rudistas e corais criam abrigos para uma miríade de espécies marinhas. O ambiente se mantém em equilíbrio delicado, cada criatura desempenhando seu papel em uma rede complexa de vida. Ao longo do tempo, novas montanhas surgem, formando paisagens majestosas que moldam o clima e os rios. Vulcões ativos pontuam o horizonte, lançando cinzas e minerais na atmosfera, fertilizando os solos vizinhos. Durante o Cretáceo, a diversidade atinge seu ápice, com dinossauros adaptados a quase todos os ambientes do planeta. No fundo dos oceanos, novas formas de vida surgem e se adaptam a ambientes escuros e misteriosos. A paisagem cretácea é marcada por contrastes, e áreas áridas e secas convivem com florestas tropicais e regiões úmidas. Pequenos mamíferos noturnos desenvolvem hábitos furtivos, aproveitando-se das oportunidades deixadas pelos gigantes do Cretáceo. Em meio a toda essa exuberância, a Terra segue seu curso, preparando-se para mudanças profundas que logo viriam. O Cretáceo representa o apogeu dos dinossauros, um tempo de abundância e diversidade, mas também o prelúdio de um grande fim. Entre flores, florestas e gigantes da pré-história, a vida encontra seu equilíbrio, celebrando o esplendor de uma era que jamais será esquecida. O fim do período Cretáceo marca uma das maiores transformações da história do nosso planeta. Um evento cataclísmico se aproxima, mudando para sempre a vida na Terra. Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide gigante se aproxima da Terra. Ele cruza a atmosfera a uma velocidade inimaginável, provocando uma luz intensa no horizonte.
Quando atinge a região do atual México, na península de Yucatán, o impacto libera uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. O planeta estremece. Ondas de choque percorrem a Terra. Poeira e detritos são lançados para a atmosfera, obscurecendo o céu e bloqueando a luz do Sol. Essa conexão entre o infinitamente grande e o incrivelmente sutil nos convida a uma reflexão profunda sobre o significado de nossa existência. O planeta entra em um inverno global. As temperaturas caem, e somente as espécies mais adaptáveis conseguem resistir a essas duras condições. Com o passar do tempo, a poeira se assenta. O Sol volta a brilhar timidamente sobre uma Terra transformada. Uma nova era se inicia. Os dinossauros não aviários desaparecem, assim como muitos outros seres. Mas alguns grupos resistem e se adaptam, dando origem a novas formas de vida. O universo é vasto e indiferente, mas é através do olhar humano que ele ganha significado, beleza, poesia. O início do Paleogeno é marcado por um planeta em recuperação, com paisagens renovadas e uma biodiversidade em lenta ascensão. Ao contemplarmos as ondas gravitacionais, contemplamos também a própria natureza da realidade, e quão profunda é a ligação entre tudo que existe. Entre as plantas, as angiospermas, plantas com flores, se espalham, trazendo cor e variedade para as florestas do Novo Mundo. Com menos predadores gigantes, aves e pequenos répteis também encontram espaço para evoluir e se diversificar. A atmosfera se estabiliza e o clima gradualmente se torna mais ameno. Novas florestas e pradarias surgem nos continentes em constante movimento. O isolamento dos continentes favorece a evolução de espécies únicas em cada região do planeta. Surge um mundo repleto de mamíferos de todos os tamanhos, desde roedores até os primeiros grandes herbívoros e predadores. No ar, aves de variadas formas conquistam o céu, colorindo as paisagens com suas penas e cantos. Nos rios e lagos, os crocodilianos e tartarugas, sobreviventes de tempos antigos, continuam a prosperar em ambientes estáveis. Com o passar dos milhões de anos, os mamíferos se adaptam a diferentes habitats, florestas densas, planícies abertas e ambientes aquáticos. No início do Eoceno, as florestas tropicais dominam grande parte da Terra, criando ecossistemas ricos e variados. Surge uma incrível variedade de mamíferos, cavalos primitivos, pequenos primatas, grandes ungulados e predadores ágeis. O clima passa por mudanças, tornando-se mais seco em algumas regiões. Novos desafios surgem para a fauna e a flora. Com o avanço do tempo, alguns mamíferos retornam à água, evoluindo para formas completamente adaptadas a esse ambiente, como os ancestrais das baleias. Nas florestas, primatas começam a se destacar, pulando entre os galhos e desenvolvendo habilidades essenciais para o futuro da vida no planeta. A diversidade de formas de vida aumenta. Predadores e presas vivem em um delicado equilíbrio, cada um adaptado aos novos ambientes. Durante o Paleogeno, surgem as primeiras grandes florestas de coníferas e plantas modernas, moldando os ecossistemas terrestres. Os oceanos também se renovam. Novos grupos de peixes e mamíferos marinhos ocupam os mares, trazendo vida a ambientes antes devastados. A Terra continua a mudar. Vulcões e terremotos moldam o relevo, formando cadeias de montanhas e vales profundos. Novos lagos e rios surgem, alimentando a vida.
As paisagens tornam-se cada vez mais diversas e ricas em possibilidades. A recuperação após a extinção do Cretáceo é uma das maiores demonstrações da resiliência da vida. Em poucos milhões de anos, a Terra volta a ser um planeta repleto de cor e movimento. Por todo o planeta, diferentes formas de vida se adaptam, evoluem e prosperam, preparando o cenário para novos capítulos na história da Terra. O crescimento dos mamíferos e o florescimento das plantas modernas estabelecem as bases para a evolução futura dos seres vivos. Assim, a vida se reorganiza, mostrando que, mesmo após os maiores desafios, a Terra é capaz de se reinventar. O planeta está pronto para novos desafios, novas evoluções e futuros habitantes. A história da Terra continua, cheia de mistérios e possibilidades. Na próxima e última parte da nossa jornada, exploraremos as eras glaciais, a ascensão dos humanos e a chegada aos dias atuais. Continue conosco nessa viagem relaxante pela incrível história do nosso planeta. Ao chegarmos ao final desta jornada tranquila pelo universo das ondas gravitacionais, convido você a inspirar profundamente e se permitir relaxar ainda mais, sentindo o peso do conhecimento recém-adquirido se acomodar suavemente em sua mente. Durante as últimas horas, viajamos juntos pelos mistérios do cosmos, contemplando a vastidão do espaço-tempo e ouvindo o eco de eventos cósmicos distantes. A vegetação também muda. Florestas de coníferas dominam as regiões mais frias, enquanto pradarias e savanas surgem nas áreas de clima mais ameno, moldadas pelos ciclos de gelo. À medida que o gelo recua, grandes lagos se formam. Rios mudam de curso, e novas terras férteis aparecem, prontas para serem habitadas por diferentes formas de vida. Neste cenário de mudanças, surge um novo protagonista, o gênero Homo. Pequenos grupos de hominídeos começam a explorar a paisagem, adaptando-se ao frio e aprendendo a sobreviver em ambientes variados. Com o tempo, o Homo sapiens emerge. Eles desenvolvem ferramentas mais sofisticadas, dominam o fogo e criam as primeiras formas de arte, deixando marcas de sua presença em cavernas profundas. Os humanos expandem seus territórios, atravessando pontes de gelo e migram para novas regiões, adaptando-se a diferentes climas e desafios. Enquanto isso, a megafauna enfrenta dificuldades. Mudanças climáticas e a presença humana levam à extinção de muitos desses animais majestosos. Apreciamos o lado artístico e musical das ondas gravitacionais, ouvindo os chirps do universo, sons transformados a partir de sinais invisíveis, que nos conectam a eventos distantes no tempo e no espaço. Com o fim da última era do gelo, a vida floresce. Florestas temperadas se expandem, rios serpenteiam por vales férteis e animais de médio porte dominam as paisagens. Os seres humanos passam a domesticar plantas e animais, cultivando os primeiros campos e criando pequenas aldeias. Começa a Revolução Neolítica. As sociedades crescem, surgem cidades, civilizações antigas florescem à beira de grandes rios, como o Nilo, o Tigre, o Eufrates e o Indo. A Terra, que já foi dominada por gelo e megafauna, agora vê o surgimento de culturas, línguas e tecnologias cada vez mais complexas. Os oceanos, que presenciaram o nascimento da vida, agora se tornam rotas para a exploração e o comércio, conectando continentes e povos. Ao longo dos milênios, a humanidade transforma a paisagem e constrói cidades, redes de estradas e modifica rios e florestas para atender às suas necessidades. Porém, mesmo com toda essa transformação, as forças geológicas continuam presentes.
Terremotos, vulcões e tsunamis mostram que a Terra segue viva e dinâmica. As eras glaciais deixaram suas marcas, vales em U, morainas e fiordes são vestígios visíveis de um passado gelado. A diversidade da vida, moldada por bilhões de anos de evolução, enche o planeta de cores, sons e formas surpreendentes. Nos polos, o gelo persiste. Ursos polares, focas e pinguins habitam essas regiões extremas, adaptados a um ambiente gelado e de beleza única. Nas florestas tropicais, o calor e a umidade sustentam uma explosão de biodiversidade, com milhões de espécies de plantas, insetos, aves e mamíferos. Os desertos, de aparência inóspita, também abrigam vida, cactos, lagartos, insetos e aves se adaptam para sobreviver ao calor extremo e à seca. Montanhas continuam a se erguer e a se desgastar. A cadeia do Himalaia cresce a cada ano, enquanto os Andes e os Alpes testemunham a passagem das estações. Nas cidades modernas, a presença humana é marcante, mas pequenos refúgios de natureza persistem, parques, jardins e áreas protegidas mantêm o elo com o passado selvagem da Terra. A tecnologia avança rapidamente. Satélites orbitam o planeta, monitorando o clima e capturando imagens impressionantes da Terra vista do espaço. Mesmo com todo esse progresso, a humanidade depende do equilíbrio dos ecossistemas e dos ciclos naturais para sua sobrevivência e bem-estar. A história da Terra é uma história de resiliência, adaptação e mudança constante, marcada por eras de gelo, calor, vida exuberante e extinções. Hoje, a Terra é o lar de mais de 8 bilhões de pessoas, que compartilham esse planeta com trilhões de seres vivos, grandes e pequenos. A consciência ecológica cresce. As pessoas buscam harmonia com o ambiente, preservando florestas, oceanos e espécies ameaçadas. A Terra continua girando, seguindo seu caminho em torno do Sol, enquanto as estações se sucedem, as marés sobem e descem, e as auroras iluminam os céus noturnos. Este planeta azul é único, repleto de beleza e mistérios ainda não desvendados. A história da Terra continua, com novos capítulos sendo escritos a cada dia. Ao contemplar a vastidão do tempo geológico, percebemos nossa conexão com tudo que já existiu, das rochas mais antigas aos seres vivos que caminham hoje sobre a Terra. O ciclo da vida prossegue. Novas espécies surgem, outras desaparecem, e a natureza, mesmo diante de desafios, segue seu curso. A Terra é nossa casa, palco de uma história extraordinária. Cabe a nós cuidar desse legado, preservando o equilíbrio e a beleza desse planeta singular. Enquanto a música final toca, permita-se relaxar completamente, absorvendo a beleza e a paz que o universo pode oferecer. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem relaxante e profunda pela história da Terra. Esperamos que você tenha apreciado essa jornada. Até a próxima!